Fui forçada a me casar com o diretor de uma empresa, um homem com deficiência. 3 meses depois, comecei a ter enjoos matinais de repente. Fui acusada de adultério. E a família do meu marido já estava prestes a me expulsar de casa, quando de repente meu marido se levantou da cadeira de rodas e disse: Quero ver quem se atreve a tocar na minha esposa e no meu filho. Eu nasci e cresci em uma pequena comunidade ribeirinha, isolada no coração da Amazônia, onde a névoa paira sobre os rios o ano todo e o cheiro de ervas medicinais impregna cada casa. Desde criança, eu acompanhava meu avô pela floresta para coletar plantas. Meu avô era um curandeiro famoso em toda a região. Ele me transmitiu diligentemente todas as receitas secretas de nossa linhagem, o conhecimento sobre as ervas curativas e os pontos de energia do corpo humano. Eu pensava que minha vida passaria tranquilamente entre cestos de ervas, mas a desgraça chegou exatamente no ano em que completei 25 anos. Meu pai, que havia se mudado para a cidade muitos anos antes e praticamente se esquecido de mim, enviou um carro para me buscar em nossa comunidade. Minha mãe morreu cedo. Ele se casou pela segunda vez e construiu seu negócio em São Paulo, levando consigo a filha de sua nova esposa, Sofia. Em todos esses anos, ele veio me visitar apenas algumas vezes. Desta vez, ao retornar, parecia exausto e envelhecido. Mal entrou em casa, agarrou minha mão com força e com voz suplicante. Disse que sua empresa estava atolada em uma dívida de 50 milhões de reais com o banco e a falência era iminente. Ele disse que a família tinha apenas uma saída. A maior corporação imobiliária da capital concordou em investir em sua empresa, fornecendo exatamente a quantia necessária para quitar o empréstimo, mas com uma condição. Ele deveria dar sua filha em casamento ao filho mais novo deles, Lucas. Lucas ocupava o cargo de vice-presidente da corporação, mas 2 anos antes sofreu um grave acidente. Como resultado desse acidente, suas pernas ficaram paralisadas e ele estava confinado a uma cadeira de rodas para o resto da vida. As más línguas sussurravam pelas costas que ele também havia perdido a capacidade de ter filhos. Inicialmente, este casamento era destinado a Sofia, mas assim que ela soube da condição de Lucas, fez um escândalo e se recusou terminantemente. Com maquiagem forte, ela ficou de braços cruzados no meio da minha casa, falando com desdém na voz: Clara, você vai mofar para sempre nessa sua floresta. Você não tem futuro nenhum. Sim, ele é um aleijado, mas a família dele, nada em ditoeiro. Se você tornar a nora deles, vai viver como uma rainha. O pai está desesperado. Você, como filha mais velha, deve cumprir seu dever filial. Já eu sou jovem, tenho a vida inteira pela frente. Não posso enterrar minha juventude ao lado de um inválido. Ao ouvir as palavras de Sofia, virei-me para meu pai. Ele evitava meu olhar, apenas baixou a cabeça e suspirou. Perguntei a mim mesma em pensamento: para ele, sou uma filha de verdade ou apenas uma mercadoria com a qual ele pode pagar para salvar a família, a qual é tão devotado? Mas, pensando em sua contribuição como pai, no trabalho de sua vida que estava à beira do colapso, fechei os olhos e assenti. Concordei em assinar a certidão de casamento em troca dos 50 milhões de reais que salvariam a empresa do meu pai. No dia do casamento, não houve vestido de noiva suntuoso nem festa barulhenta. Apenas um carro de luxo da parte do noivo veio e me levou em silêncio. A bagagem que levei para casa do meu marido não consistia em joias e roupas, mas em uma única mala grande de lona, cheia de raízes, ervas medicinais e um kit de acupuntura que herdei do meu avô. Foi com essa mala que entrei pelas portas de uma enorme mansão no coração do Morumbi, começando uma vida completamente nova e estranha para mim. A mansão da família de Lucas era imensa e fria. No meu primeiro dia como nora, encontrei oficialmente o homem que agora era considerado o meu marido. Lucas estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela.
Suas costas irradiavam solidão e alienação, e seu rosto era viril, com traços marcantes, mas seu olhar revelava uma extrema desconfiança. Ele percorreu com os olhos minhas roupas, simples, e disse com uma voz neutra, desprovida de emoção: Você está aqui por causa dos 50 milhões, então apenas cumpra suas obrigações. Somos estranhos um para o outro. Não espere de mim sentimentos nem pena. Eu assenti calmamente. Eu não esperava nada desse casamento de conveniência. Em silêncio, arrumei minhas coisas em um canto do quarto e comecei a limpar e organizar nosso espaço. Removi os objetos de decoração pesados e extravagantes para liberar mais espaço para a passagem da cadeira de rodas. Lucas, vendo minha agitação, não disse nada, apenas se virou para a janela. Perto da noite, a empregada trouxe para o quarto uma bacia com um decocto de ervas para um banho de pés. Ela disse a Lucas que era um tratamento fisioterapêutico prescrito pelo médico para que os músculos do jovem patrão não atrofiassem. Esperei que ela saísse e me aproximei da bacia fumegante. Meu olfato, treinado desde a infância, detectou imediatamente algo errado. O cheiro de artemísia, canela e açafrão da terra era distinto, mas entre eles se escondia um aroma agudo, amargo e dolorosamente familiar. Peguei um pouco da pasta de ervas do fundo da bacia para verificar. Entre as ervas moídas havia algumas lascas de uma raiz acinzentada. Era a raiz da cobra dormente, uma planta venenosa comum em nossas terras. Na dosagem correta, tem efeito analgésico, mas com uso externo regular, suprime o sistema nervoso periférico, fazendo com que a parte do corpo em contato com ela perca gradualmente toda a sensibilidade. Permanentemente. Lucas, notando que eu estava encarando a pasta de ervas, franziu a testa e perguntou: Que palhaçada é essa? Joguei as lascas de raiz de volta na água e olhei diretamente nos olhos dele. Eu disse claramente, palavra por palavra, que havia algo errado com aquele banho de pés. Alguém estava adicionando intencionalmente uma planta venenosa para que suas pernas nunca mais pudessem se mover. Lucas congelou. Seu olhar se fixou em mim, tentando entender se eu estava mentindo ou não. Nos últimos 2 anos, ele gastou uma fortuna em tratamentos, consultou os melhores médicos, mas sua condição não melhorou em nada. E agora, uma moça de uma comunidade isolada afirmava que seu remédio estava envenenado. A dúvida surgiu nele. Ele me mandou não falar bobagens naquela casa. Eu sabia que ele não acreditaria tão facilmente em alguém que acabara de aparecer em sua vida. Então, tirei da minha mala uma folha seca, mergulhei-a na bacia com decocto e mostrei a ele. A folha, inicialmente verde clara, ao entrar em contato com a água contendo a raiz da cobra dormente, ficou preta instantaneamente. Era um método antigo de testar venenos que meu avô me ensinou. Expliquei a Lucas, de forma sequencial, as propriedades farmacológicas daquela raiz, seu mecanismo de ação nos feixes musculares e fibras nervosas de suas pernas lesionadas. Enfatizei que se ele continuasse a tomar aqueles banhos por mais 6 meses, toda a parte inferior de seu corpo necrosaria. Não apenas permaneceria paralisada. Lucas segurava a folha preta. As veias em sua testa se salientaram. A raiva e o cálculo frio de um homem de negócios o ajudaram a controlar rapidamente suas emoções. Ele perguntou o que eu queria ao lhe contar tudo aquilo. Aproximei-me de sua cadeira e disse com firmeza: Proponho um acordo. Eu vou tratá-lo com a receita secreta da minha família. Dê-me exatamente 3 meses. Se em 3 meses não houver sinais de recuperação em suas pernas, eu mesma sairei desta casa sem levar nada. Em troca, durante este tempo, você deve me garantir uma vida tranquila, para que nenhum de seus parentes venha me importunar ou interferir no meu trabalho. Lucas me encarou em silêncio por um longo tempo. Provavelmente ele estava tentando entender se eu estava tramando algo ou se realmente só queria viver aqueles dias em paz. Finalmente ele assentiu. Chamou seu motorista particular e ordenou
que, a partir daquele momento, ele comprasse pessoalmente as ervas de uma lista que eu daria e que, em hipótese alguma, confiasse essa tarefa à empregada ou a qualquer outra pessoa na casa. Nosso acordo começou naquela mesma noite. No dia seguinte, houve um café da manhã em família. Todos os moradores da casa se reuniram no andar de baixo. Assim que desci as escadas, deparei-me com olhares avaliadores. Beatriz, a esposa do irmão mais velho de Lucas, estava sentada no sofá com as pernas cruzadas. Ela olhou para o meu simples conjunto de linho e, com um sorriso de escárnio, comentou sarcasticamente: Nossa casa teve a sorte de ter uma nora tão simples. Provavelmente, na sua comunidade, nunca nem viu maquiagem. Pelo jeito de andar, dá pra ver que tá acostumada a andar na mata, não nos tapetes de veludo de uma mansão. Deve ser estranho. Eu não respondi, apenas me sentei à mesa em silêncio. Da cozinha saiu minha sogra, Dona Helena. Ela ouviu claramente as palavras de Beatriz e seu rosto se fechou. Ela colocou uma sopeira na mesa e repreendeu Beatriz com voz severa. Clara é uma nora nesta casa. A partir do momento que ela cruzou esta porta, ela é parte da família. Como ela se veste, é problema dela. O importante é que seja asseada e limpa. Você é a nora mais velha. Então faça o favor de dizer coisas decentes, para que os mais novos sigam seu exemplo. Beatriz fez um bico e resmungou a contragosto, mas seu olhar ainda estava cheio de hostilidade. Olhei para Dona Helena e um sentimento de gratidão nasceu em meu coração. Desde que cheguei a esta casa, ela foi a única que me demonstrou o mínimo de respeito. Mas olhando mais de perto para seu rosto, notei olheiras escuras, pele pálida e respiração ofegante. Eram sinais claros de insônia crônica e energia estagnada devido a preocupações excessivas. Após o café da manhã, voltei para o meu quarto, peguei um pouco de artemisia, gengibre seco e angélica, tostei-os em uma frigideira seca e depois os costurei cuidadosamente em um pequeno saquinho de pano. À noite, quando Dona Helena estava na sala de estar massageando as têmporas, desci com o saquinho. Pedi permissão para aquecer a área de seu pescoço e ombros e massagear alguns pontos. Dona Helena ficou surpresa, mas permitiu. Apliquei o saquinho quente em seu ponto de tensão principal na nuca e comecei a massagear suavemente com o polegar ao longo dos músculos do pescoço até os ombros. Durante a massagem, expliquei a ela o propósito de cada ponto, como isso ajudava a melhorar a circulação e o fluxo sanguíneo para o cérebro. Em apenas 15 minutos, o rosto de Dona Helena se suavizou. A dor de cabeça diminuiu. Naquela noite, ela dormiu um sono profundo e reparador até de manhã. Pela primeira vez em muitos anos, sem soníferos. Ao acordar na manhã seguinte, ela pegou minha mão e em seu olhar havia um verdadeiro amor maternal. Desde então, sob a proteção da minha sogra e com um acordo secreto com o Lucas, minha vida na mansão tornou-se muito mais fácil. Durante o dia, eu cuidava das tarefas domésticas, preparava refeições saudáveis e nutritivas para a família. E, à noite, quando a porta do quarto se fechava, eu começava o tratamento de Lucas. Eu mesma lavava e preparava o decocto de ervas. O líquido fervente exalava um cheiro forte, mas reconfortante. Eu colocava a bacia aos pés de Lucas, pedia para ele testar a temperatura antes de mergulhar os pés. Quando suas pernas imóveis mergulhavam no decocto, eu me ajoelhava e começava a massagem. Massagear uma pessoa paralisada é muito mais difícil do que uma pessoa saudável. Eu tinha que aplicar uma força enorme para alcançar os músculos profundos que já começavam a atrofiar. Eu deslizava meus dedos ao longo das vias nervosas, da coxa até o calcanhar. O suor escorria pelas minhas costas. Minhas mãos ficavam dormentes de cansaço, mas eu não parava por um segundo. Nos primeiros dias, Lucas mantinha sua frieza. Ele ficava sentado, lendo documentos e não prestava atenção aos meus esforços a seus pés. Mas, gradualmente, meu cuidado e persistência pareceram começar a quebrar sua armadura. Ele mesmo começou a me servir um copo de água morna
ia colocá-lo na mesa. Às vezes, vendo que eu estava respirando com dificuldade, ele me aconselhava a descansar um pouco. Esses pequenos gestos de atenção diminuíam a distância entre nós. Eu continuei diligentemente o tratamento com banhos de ervas e massagens por mais de 2 meses. Certa noite, quando pressionei com força um ponto na sola de seu pé, ele estremeceu de repente. Ele franziu a testa e a pasta de documentos caiu de suas mãos. Ele disse que acabara de sentir uma dor aguda. Levantei a cabeça. Meu coração batia descontroladamente. Pressionei com mais força outro ponto em sua panturrilha. Lucas gemeu baixo. Seu rosto se contorceu de dor. Lágrimas de alegria brotaram em meus olhos. A dor era um sinal de que seu sistema nervoso periférico estava começando a se recuperar e a restabelecer a comunicação com o cérebro. O remédio do meu avô realmente funcionava. Lucas baixou o olhar para minhas mãos, calejadas pela coleta de ervas. Pela primeira vez, não havia frieza em seus olhos, mas sim uma profunda emoção. O tempo voou. 3 meses se passaram desde que me tornei nora na casa de Lucas. No final da semana, a família organizava o tradicional jantar mensal. Parentes espalhados por toda São Paulo se reuniam na grande mansão para um jantar em comum. Desde manhã cedo, Dona Helena supervisionava a preparação dos alimentos. Eu, com as mangas arregaçadas, ajudava na cozinha, preparando alguns pratos especiais que aprendi em minha comunidade. A atmosfera externa da família parecia calorosa e harmoniosa, mas, na verdade, nos olhares cruzados sempre se escondiam cálculos e interesses. Exatamente ao meio-dia, todos se reuniram em torno da grande mesa de jantar de Jacarandá. Lucas estava sentado em sua cadeira ao meu lado, como sempre, calmo, de poucas palavras. Seu irmão mais velho, Vitor, estava em um estágio no exterior. Então, hoje, Beatriz estava presente sozinha. Mal se sentou à mesa, Beatriz começou a olhar ao redor, ora avaliando os pratos, ora lançando seus olhares espinhosos habituais para mim, meu marido. Dona Helena, com um sorriso, servia tios e tias. A empregada trouxe uma travessa fumegante com um robalo assado e a colocou no centro da mesa. Normalmente eu adorava esse prato por sua carne doce e firme. Mas hoje, assim que a travessa foi colocada, o cheiro forte de peixe atingiu meu nariz e meu estômago se contraiu em um espasmo. Cobri a boca apressadamente, tentando conter a náusea que subia. Mas o cheiro de peixe, combinado com o cheiro de óleo, de outros pratos de carne, tornou-se insuportável. Afastei a cadeira, bruscamente pedi desculpas a todos e corri para o banheiro no segundo andar. Inclinei-me sobre a pia, atormentada por acessos de vômito. Tudo dentro de mim parecia querer sair, mas apenas uma bile amarga saía. O suor brotou em minhas têmporas. Abri a água fria e lavei o rosto para me recompor. Olhando para meu reflexo pálido no espelho, comecei a juntar as peças. Naquele mês, minha menstruação estava atrasada quase 3 semanas. Ultimamente, eu me sentia constantemente cansada, sonolenta e muito sensível a cheiros. O pensamento que atravessou meu cérebro me fez congelar. Eu estava grávida. Lembrei-me do aniversário de Lucas, quase 2 meses atrás. Naquele dia, ele bebeu bastante, pois parceiros de negócios se aproximavam constantemente com felicitações. Eu também fui forçada a beber algumas taças de vinho tinto e fiquei um pouco tonta. Quando ajudei Lucas a chegar à cama, o álcool e a tensão contida por tanto tempo de repente explodiram. Naquela noite, nós realmente nos tornamos marido e mulher. Eu tinha certeza de que, devido à lesão na coluna, sua função reprodutiva estava seriamente comprometida. Eu não suspeitava que tudo pudesse acontecer em uma única noite. Do lado de fora da mesa, ouviu-se a voz estridente de Beatriz, quebrando silêncio. Ela falava propositalmente alto, para que todos ouvissem. Olhem só para nossa Clara. Estávamos sentados à mesa, jantando em paz, e de repente ela corre para vomitar. Isso só pode ser enjoo matinal.
Parece que nossa Norinha tem boas notícias. As palavras de Beatriz foram como uma bomba explodindo no meio da mesa. Dona Helena regalou os olhos, surpresa, nos quais se misturavam alegria, perplexidade. Um murmúrio começou à mesa. Todos os presentes sabiam perfeitamente da condição de saúde de Lucas após o acidente. A notícia da minha gravidez naquele momento foi um verdadeiro choque para toda a família. Saí do banheiro limpando a boca com um guardanapo, ainda pálida. Dona Helena correu até mim, pegou minha mão e me encheu de perguntas. Clara, como você se sente? Você está grávida? Diga-me, minha filha. Olhei para ela, confusa. Depois, para Lucas. Ele me encarava intensamente. Em seu olhar, misturavam-se surpresa e questionamento. Diante da expectativa de todos, assenti em silêncio, como confirmação. Sim, eu também notei mudanças estranhas no meu corpo. Estou com um atraso de 15 dias. Dona Helena brilhou de alegria e imediatamente se benzeu e agradeceu a Deus. Mas sua alegria foi curta. Ouviram-se os aplausos sarcásticos de Beatriz. Oh, meu Deus! Um milagre! A parte inferior do corpo do tio Lucas está paralisada. Os médicos concluíram que isso afetou seriamente sua função reprodutiva e de repente a esposa dele engravida. Essa é a história mais engraçada do ano. Norinha, Clara, você não está nesta casa há muito tempo e já conseguiu arranjar um filho fora e atribuir Lu ao seu marido? Essa acusação descarada foi como um balde de água fria derramado sobre mim. A atmosfera na sala de jantar congelou instantaneamente. Os olhares que antes brilhavam de alegria agora estavam cheios de suspeita, desconfiança e desprezo. Os parentes mais velhos pararam de comer e começaram a sussurrar entre si. O tio Nicolau bateu ruidosamente os talheres na mesa, chamando todos à ordem. Mas Beatriz não se acalmou. Ela empurrou a cadeira com fúria e, com os saltos, batendo no chão, marchou para o segundo andar, para o escritório. Alguns minutos depois, ela voltou com uma pasta azul de documentos médicos nas mãos. Aproximando-se da mesa, ela jogou a pasta bem na frente de todos. Se não acreditam, vejam por si mesmos. Este é o prontuário médico do tio Lucas de uma clínica internacional de 2 anos atrás. O especialista estrangeiro escreveu claramente: lesão na medula espinhal, impacto irreversível na função reprodutiva. O tio Lucas é absolutamente incapaz de ter filhos. Então, de quem é o bebê na barriga da Norinha Clara? Como ela vai explicar isso? Dona Helena pegou a pasta com as mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu. Ela sabia perfeitamente da condição de seu filho. A verdade, escrita em preto no branco, no papel, a deixou sem palavras. Ela levantou os olhos para mim, cheios de decepção e dor. Ela não acreditava que eu pudesse trair, mas as evidências científicas eram muito óbvias. Eu fiquei paralisada, apertando as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu entendia que Beatriz estava usando essa situação para me destruir. Ela gesticulava e continuava a gritar. Sua voz ecoava por toda a enorme mansão. Uma mulher vadia, trazendo o filho de outro para casa e fazendo-o passar por herdeiro, não é digna de ser nora em nossa família. Exijo, mãe, que você ligue imediatamente para o pai dela e o faça levar essa desavergonhada embora. Não a deixe mais envergonhar a nossa casa. Mas Beatriz não só exigia que me expulsassem, ela habilmente transferiu a culpa para Lucas. Ela se endireitou e, erguendo o queixo, dirigiu-se a todos à mesa, sem esconder seu desejo de tomar o poder. Caros tios e tias, a culpa por um escândalo como este é, antes de mais nada, do tio Lucas. Ele é um deficiente, não se trata, e ainda por cima não consegue cuidar da própria esposa. Permitiu que ela pulasse a cerca. Um homem que não consegue controlar nem a própria família. E permitiu tamanha vergonha. Não tem o direito nem a autoridade para ocupar o cargo de vice-presidente da corporação. Proponho que, na próxima semana,
convoquemos uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, destituamos o tio Lucas do cargo e entreguemos a gestão do Projeto Sul para mim e meu marido. Só então poderemos ficar tranquilos. Os parentes começaram a acenar em aprovação. Eles já queriam redistribuir o poder na corporação após o acidente de Lucas. Agora, com um motivo tão forte, eles naturalmente apoiaram Beatriz para derrubá-lo. Olhei para Beatriz. Em seus olhos lia-se uma ganância indisfarçável. Tudo o que ela fez hoje, desde me humilhar até apresentar o prontuário médico, tinha um único objetivo final: privar meu marido do poder. Dei um passo à frente, ficando cara a cara com Beatriz. Ergui a cabeça e disse, com uma voz firme e inabalável: Beatriz, sou uma esposa fiel nesta casa e nunca fiz nada de repreensível. O bebê em minha barriga é carne e osso de Lucas. Você me acusa com base apenas em um laudo médico de 2 anos atrás. E isso é absolutamente infundado. Beatriz gargalhou. Sua risada estridente e desdenhosa ecoou pela sala. Ela apontou um dedo com unhas vermelhas brilhantes para mim. Você ainda ousa discutir? Um médico ocidental de renome deu o veredito. É irrefutável. Como você vai esconder isso? Ou você quer mentir para todo mundo dizendo que seus chás fedorentos da floresta curam até a infertilidade? Simplesmente ridículo. Foi nesse exato momento quando a tensão na sala de jantar atingiu o auge e parecia prestes a explodir, que uma mão grande, quente e forte se estendeu e apertou firmemente a minha. Era Lucas. Ele me puxou suavemente para trás de sua cadeira, colocando-se ele mesmo no caminho dos ataques da família. Sua mão apertava a minha, transmitindo-me uma calma absoluta. Lucas não demonstrou pânico nem raiva diante das acusações duras de Beatriz. Ele percorreu a mesa com o olhar. Seus olhos frios deslizaram por cada rosto, ávido por um espetáculo, e finalmente pararam no rosto presunçoso de sua cunhada. Ele falou com uma voz calma, mas imponente. A postura de um líder silenciou instantaneamente todos os sussurros na sala. Beatriz, você já falou? Se sim, agora é a minha vez. Minha esposa está grávida. Eu sou o marido dela e sei melhor do que ninguém de quem é este filho. Vocês não precisam fazer suposições e muito menos você tem o direito de julgar a honra da minha esposa. O prontuário médico que você segura em suas mãos é resultado de 2 anos atrás. Nesses 2 anos, especialmente nos últimos meses, como meu corpo mudou e se recuperou, eu sei melhor do que ninguém. Para provar a inocência da Clara e dissipar todas as suas dúvidas, amanhã de manhã exijo que todos os tios e tias de nossa família, junto comigo e com a Clara, vão ao melhor centro de medicina fetal da cidade. Faremos um exame completo na presença de todos. Lucas fez uma pequena pausa. Seu olhar se fixou em Beatriz e sua voz tornou-se dura e carregada com a ameaça inquestionável de um homem no poder. No entanto, eu tenho uma condição. Se amanhã os resultados do exame provarem que o bebê na barriga da Clara não é meu, eu renunciarei voluntariamente ao cargo de vice-presidente. Entregarei toda a gestão do Projeto Sul ao Vitor, assinarei os papéis do divórcio e deixarei a Clara partir imediatamente. Ao ouvir sobre a possibilidade de obter o controle do gigantesco Projeto Sul, os olhos de Beatriz brilharam de ganância. Ela estava confiante em sua vitória e respondeu sem hesitação: Tio, cumpra sua palavra. Os tios e tias aqui são testemunhas. Não ouse voltar atrás. Lucas deu um sorriso torto. Um brilho de confiança passou por seus olhos. Eu ainda não terminei. Se amanhã os resultados do ultrassom e dos exames provarem que o bebê é meu e que meu corpo é totalmente capaz de conceber, então você, Beatriz, será responsabilizada pela calúnia de hoje e pela ofensa à honra de nossa família. Como punição, sua família me entregará imediatamente a gestão completa da rede de hotéis resort em Angra dos Reis. Além disso, você pedirá desculpas publicamente a Clara na presença de toda a família e se mudará desta mansão. Você aceita a aposta? Beatriz ficou um pouco desnorteada com tamanha confiança de Lucas, mas olhando para o antigo prontuário na mesa, recuperou a fé.
Ela pensou que um homem paralisado não poderia recuperar milagrosamente a função reprodutiva. Ela bateu a mão na mesa e declarou em voz alta: "Tudo bem, eu concordo. Amanhã, às 9 da manhã, nos encontramos no saguão do Centro de Medicina Fetal. Veremos onde sua preciosa norinha vai esconder a cara." Lucas não mais dignificou Beatriz com um olhar. Ele apertou suavemente minha mão e girou as rodas de sua cadeira em direção ao elevador. Ele me disse para ir para o quarto descansar e não me preocupar em limpar a louça. Olhando para suas costas na cadeira de rodas, senti uma estranha calma em meu coração. Ele era meu apoio mais confiável e seguro nessa tempestade. Exatamente às 9 da manhã do dia seguinte, o saguão da ala de elite do hospital estava lotado de parentes de Lucas. Todos os tios, tias e primos estavam reunidos para testemunhar essa aposta histórica. Beatriz, com maquiagem forte, em um vestido vermelho chamativo, como se tivesse vindo para uma festa, andava de um lado para o outro com um ar presunçoso. Ela conversava constantemente com as tias e cada palavra sua era dirigida contra mim. Vamos ver, quando a verdade vier à tona, como ela terá coragem de olhar na cara de alguém. Uma jeca da floresta, pobre, casou-se com um ricaço, mas não sabe o seu lugar e ainda traz o filho de outro. Nossa família não teve sorte. Trouxemos uma desgraça para casa. Eu estava sentada com as costas retas, em um banco ao lado da cadeira de Lucas, fingindo não ouvir essas provocações. A mão de Lucas ainda repousava sobre a minha. De vez em quando, ele a acariciava levemente, transmitindo-me calor e confiança. Pouco tempo depois, uma enfermeira me chamou para a sala de ultrassom. Dona Helena e Beatriz entraram comigo para ver tudo pessoalmente. Lucas ficou esperando do lado de fora com os homens da família. O médico mais velho, um ginecologista, aplicou um gel frio em minha barriga e começou a deslizar lentamente o transdutor pela parte inferior. A imagem na tela, preto e branco, era nítida. O médico apontou para um ponto minúsculo e pulsante na tela e disse com uma voz calma e profissional: "Parabéns à família. O feto está se desenvolvendo muito bem e na posição correta. O tamanho do saco gestacional e o comprimento do embrião correspondem às semanas de gestação. O batimento cardíaco está presente e muito forte." Ao ouvir a conclusão do médico, respirei aliviada. Uma lágrima de felicidade escorreu pela minha bochecha. Dona Helena se aproximou da tela e, com a mão trêmula, tocou a imagem de seu neto através do vidro. Mas Beatriz não estava nem um pouco interessada naquela pequena vida. Ela cruzou os braços e torceu os lábios com desdém. A gravidez é verdade, mas a questão principal é: de quem? Continuo achando que este filho não é do tio Lucas. Ele não é capaz disso. Mãe, não se apresse em comemorar. Se não vai acabar criando o neto de outro, que vergonha. Dona Helena, furiosa, virou-se e sibilou para Beatriz, bem na sala de exames: "Calha a boca, estamos em um hospital, cuidado com o que fala. Não envergonhe a família na frente de estranhos." Beatriz bufou e saiu correndo para o saguão, anunciando em voz alta para os parentes que esperavam: "Pronto, ela está realmente grávida de 6 semanas. Agora só falta provar que o tio Lucas é infértil e tudo ficará claro como o dia. Exijo que o tio Lucas faça um espermograma imediatamente." Não ouse fugir. Os parentes mais velhos começaram a exigir que Lucas fizesse o exame para verificar sua real condição de saúde. Eles acreditavam que apenas os resultados de uma análise especial poderiam ser a prova irrefutável da minha culpa. Uma pressão invisível pesou sobre meus ombros. Embora eu tivesse certeza de que o filho era de Lucas, eu não sabia até que ponto sua saúde havia se recuperado. Para que os resultados dos exames correspondessem aos padrões da medicina moderna. Apesar da pressão de todos os lados, Lucas permaneceu calmo. Ele se aproximou com a cadeira da recepção, mas não se inscreveu para um novo exame, como todos exigiam. Ele conversou calmamente com a enfermeira, pedindo que ela ligasse pelo
telefone interno para o Dr. Monteiro, chefe do departamento de andrologia e seu médico assistente nos últimos 2 anos. Cerca de 10 minutos depois, o Dr. Monteiro saiu apressadamente de seu consultório para o saguão. Em suas mãos, ele segurava uma pasta de documentos com o selo do hospital. Ao ver as pessoas reunidas, ele sorriu e acenou em cumprimento. Lucas apontou para a pasta nas mãos do médico e disse em voz alta: Doutor Monteiro, por favor, anuncie para todos os presentes os resultados do meu check-up geral e dos exames especiais que fiz há 2 semanas. Ao ouvir isso, Beatriz saltou e riu. Que previdente você é, tio! Fez exames com antecedência para preparar o roteiro? Doutor, leia em voz alta e clara. Precisamos saber o quão ruim está a condição dele. O Dr. Monteiro abriu a pasta. Seu rosto estava muito sério. Ele pigarreou e, em voz alta para que todos ouvissem, começou a ler. A pedido do paciente Lucas Mendes, realizamos uma avaliação completa de todas as funções do organismo em meados do mês passado. Com base nos dados clínicos e laboratoriais, tenho o prazer de informar a família uma notícia extremamente boa. Os sinais do sistema nervoso periférico do Sr. Mendes estão se recuperando de forma extremamente positiva. A atrofia muscular parou e reflexos começaram a aparecer nas pernas. O mais importante, a lesão anterior na medula espinhal não causou danos irreversíveis à função reprodutiva. Embora a recuperação completa leve tempo, a qualidade do esperma no momento atende plenamente aos padrões para a concepção natural. O bebê na barriga da Sra. Clara é 100% filho biológico do Sr. Mendes. As palavras do Dr. Monteiro soaram como um trovão no saguão do hospital. Todos ficaram de boca aberta de espanto. O saguão barulhento mergulhou em um silêncio tão profundo que se podia ouvir os passos de uma enfermeira passando. Cobri a boca com a mão. As lágrimas jorraram dos meus olhos, transbordando de emoção. Eu sabia que meus banhos de ervas e acupuntura eram eficazes, mas não esperava que a recuperação de Lucas fosse tão rápida e impressionante. Dona Helena desabou em lágrimas. Ela se aproximou, abraçou Lucas e depois me abraçou firmemente pelos ombros. Deus nos ouviu, nossos antepassados a ajudaram. Meu filho está se recuperando. Teremos um neto, Clara. Os tios e tias mudaram de tom instantaneamente. Eles cercaram Lucas com parabéns e começaram a me elogiar. Diziam que eu era o talismã da família, que trouxe sorte assim que entrei na casa e afastei doenças e desgraças. Apenas Beatriz ficou parada, como uma estátua. Seu rosto passou de vermelho para branco como papel, seus lábios tremiam e ela não conseguia dizer uma palavra. Ela balançou a cabeça desesperadamente, tentando protestar. Não pode ser. Houve algum erro no laboratório ou o tio Lucas conspirou com o médico para falsificar os documentos e acobertar a esposa. Por 2 anos ele esteve preso a uma cadeira. Como ele pôde se recuperar de repente? Isso é um absurdo completo. O Dr. Monteiro imediatamente ficou sério e com uma voz de aço advertiu: A senhora está insultando minha honra profissional, a reputação e o prestígio do principal hospital do país. Todas as análises foram realizadas sob o mais rigoroso protocolo. As amostras estão armazenadas em um criobanco. Se a senhora não acredita, pode, por sua conta, convidar especialistas de outra clínica internacional para uma nova perícia. A recuperação milagrosa do Sr. Mendes é, em parte, mérito de seu organismo, mas principalmente resultado de uma fisioterapia e tratamento medicamentoso muito precisos nos últimos meses. Reafirmo, o bebê na barriga da Sra. Clara é 100% filho biológico do Sr. Mendes. Dona Helena estava furiosa. Ela enxugou as lágrimas, aproximou-se rapidamente de Beatriz e deu-lhe um tapa sonoro no rosto. O som do tapa ecoou pelo saguão. Cale a boca imediatamente. Você é a nora mais velha, mas seu coração é mau, mesquinho. Você desejou o mal ao irmão do seu marido para tomar o poder e a riqueza. E ainda ousou manchar a honra da nora mais nova na frente de todos.
A partir de hoje pode se preparar para passar os negócios e não ouse mais pisar em nossa casa. Com um golpe, Beatriz cambaleou. Ela levou a mão à bochecha, onde a marca de 5 dedos vermelhos estava impressa. Seus olhos estavam cheios de relutância em desistir. Pressionada contra a parede, ela continuou a gritar teimosamente, apontando para mim. Mãe, você me bate por causa dessa jeca da floresta? Mesmo que o tio Lucas tenha se recuperado, não é certeza que este filho seja dele. Hoje em dia, mulheres vadias têm muitas maneiras de esconder a verdade. Ela fica em casa o dia todo. Quem sabe, talvez ela leve o amante para lá. Enquanto todos estão no trabalho, os parentes ao redor começaram a mostrar repulsa pela teimosia de Beatriz. O tio, Nicolau, franziu a testa e a repreendeu em voz alta por não ter limites e fazer um escândalo no hospital. Eu me endireitei, respirei fundo para me acalmar e dei um passo à frente, ficando cara a cara com Beatriz. Minha voz soou clara e decidida. Beatriz, você me acusa constantemente de adultério. Você tem alguma prova? Se não, todas as suas palavras são calúnia. Mas eu tenho provas de seus segredos. Beatriz congelou por um segundo e depois sorriu com desafio. Ela jogou para trás os cabelos desgrenhados e perguntou: que outro espetáculo você vai armar? Eu não estou armando um espetáculo. Desde o primeiro dia nesta casa, por hábito de herborista, sou muito sensível a cheiros. No último mês, toda vez que você passa por mim, sinto um forte cheiro de gengibre e hortelã vindo da sua bolsa. Não é perfume, mas o cheiro característico de adesivos anti-náusea para grávidas. Ao ouvir a palavra náusea, Beatriz estremeceu e instintivamente cobriu sua bolsa de grife com a mão. Seu rosto mostrava uma clara confusão. Ela desviava o olhar. Evitando meu olhar direto, eu continuei. Minhas palavras eram como marteladas em sua mentira. Além disso, você costuma dizer que vai a viagens de negócios urgentes a cidades vizinhas ou a um spa e se ausenta no meio da semana. Mas você não leva bagagem de negócios e toda vez volta muito cansada. E seus movimentos são cautelosos, não relaxados, como depois de um spa. Juntando todos esses sinais, afirmo que não sou só eu que estou grávida, mas você também. No saguão, ouviu-se novamente um murmúrio de surpresa. Dona Helena virou-se bruscamente para Beatriz e a examinou da cabeça aos pés com um olhar penetrante. Beatriz, gaguejando, tentou protestar. Que absurdo você está falando? Se eu estou grávida, o que isso tem a ver com você? Uma mulher casada grávida é normal. Você está tentando desviar a atenção com isso? Eu sorri calmamente e respondi na mesma hora. Sua gravidez, claro, é uma notícia alegre para a família. Mas o problema é que seu marido, Vitor, está há exatamente 4 meses em um estágio no exterior e não voltou nenhuma vez. Como você explica o feto crescendo em sua barriga? Minha pergunta destruiu completamente a armadura de arrogância de Beatriz. Suas pernas tremeram e ela, sem conseguir se segurar, apoiou-se no encosto de uma cadeira de plástico. Os sussurros dos parentes agora eram dirigidos exclusivamente a ela. A verdade, revelada de forma tão inesperada, a deixou sem palavras. Foi nesse exato momento, quando Beatriz estava em total confusão, que do outro lado do saguão ouviu-se uma voz baixa e cheia de raiva. Responda, Beatriz, de quem é esse filho na sua barriga? Todos estremeceram e se viraram. Quem falava era Vitor, o irmão mais velho de Lucas e marido de Beatriz. Ele usava um casaco amassado e carregava uma pequena mala. Seu rosto mostrava o cansaço de um longo voo e uma fúria extrema. Ao ver o marido aparecer de repente, Beatriz deixou a bolsa cair e ficou de boca aberta, de horror. Vitor, por que você está aqui? Você só deveria voltar no próximo mês. Vitor se aproximou dela a passos largos. Seus olhos estavam injetados de sangue. Lucas, sentado em sua cadeira, explicou a situação com calma. Ele disse que, ao receber um relatório sobre a infidelidade de Beatriz uma semana antes, queria resolver tudo em família e comprou secretamente uma passagem de volta para
Vitor. O escândalo no hospital hoje foi provocado por Beatriz, que ultrapassou todos os limites. Por isso, ele ordenou a seu assistente que buscasse Vitor no aeroporto e o trouxesse diretamente para cá. Lucas virou-se para Vitor e acenou para o assistente ao seu lado. Dê a ele o tablet. O assistente se aproximou rapidamente, desbloqueou o dispositivo e o entregou a Vitor. Na tela havia uma série de fotos nítidas tiradas por uma câmera escondida. Vitor pegou o tablet. Suas mãos tremiam enquanto ele passava pelas imagens. Nas fotos, Beatriz, em roupas provocantes, abraçava um jovem musculoso na entrada de um hotel de luxo fora da cidade. Havia até fotos deles se beijando apaixonadamente no estacionamento. Lucas narrou toda a história com voz neutra. Primeiro, contratei um detetive para investigar o caso dos banhos envenenados. Todas as evidências apontavam que foi Beatriz quem subornou a empregada para adicionar secretamente a raiz da cobra dormente ao meu remédio na esperança de me paralisar completamente. Durante a vigilância para coletar provas sobre o envenenamento, o detetive acidentalmente filmou também essas cenas nojentas. Eu queria esperar seu retorno para resolvermos tudo em família, a portas fechadas, mas hoje ela passou de todos os limites, caluniando a Clara na frente de todos. Por isso fui forçado a revelar toda a verdade. Vitor rangeu os dentes. A humilhação de um homem traído na frente de toda a família o privou do resto de sua sanidade. Ele deu um soco na imagem do amante, no tablet, e depois se virou para Beatriz. Sem dizer uma palavra, ele deu 2 tapas fortes no rosto da esposa. Sua vadia, eu me mato de trabalhar no exterior, ganhando dinheiro para o nosso futuro. E você em casa com o meu dinheiro. Sustenta amantes jovens e ainda tem a coragem de trazer um bastardo para casa. Saia da minha frente. Beatriz caiu no chão do hospital. Seus cabelos estavam desgrenhados. Ela soluçava. Ela abraçou as pernas de Vitor, implorando por perdão, culpando a solidão e uma fraqueza momentânea. O hospital virou um caos. Médicos e enfermeiras saíram para acalmar a família e pedir silêncio para não incomodar os outros pacientes. O tio Nicolau suspirou pesadamente e ordenou que todos fossem embora para a mansão para resolver tudo a portas fechadas e não se envergonharem. O comboio de carros da família de Lucas deixou o hospital. A atmosfera no carro era sufocante e tensa. De volta à mansão, todos se reuniram na grande sala de estar. Dona Helena sentou-se no sofá central, cansada, mas com um olhar aguçado. Vitor estava sentado em um canto, com a cabeça entre as mãos. Beatriz estava de joelhos no meio da sala, com as roupas rasgadas, a maquiagem borrada misturada, com lágrimas e suor, parecendo patética. O conselho de família foi rápido. Diante das provas irrefutáveis, Vitor exigiu divórcio imediato. Os parentes mais velhos decidiram por unanimidade expulsar Beatriz de casa sem permitir que ela levasse nada dos bens da família. Além disso, Lucas apresentou outra pasta de documentos coletados pelo detetive. Descobriu-se que, na ausência de Vitor, Beatriz, usando sua posição, falsificou relatórios e desviou uma grande quantia de dinheiro do caixa da rede de hotéis, encurralada, tendo perdido a família e a reputação. E ainda por cima, à beira de um processo criminal, Beatriz finalmente quebrou e enlouqueceu. Ela percorreu a sala com um olhar insano que parou em mim, que estava de pé silenciosamente atrás da cadeira de Lucas. Em sua cabeça, eu era a culpada de todas as suas desgraças, a causa de sua queda. De repente, Beatriz se levantou do chão. Seu movimento foi tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Ela se lançou em direção à mesinha de centro de jacarandá, agarrou uma tesoura de jardinagem de aço inoxidável que estava lá, com a lâmina afiada na mão. Beatriz soltou um grito agudo e, com os olhos cheios de ódio, correu diretamente para mim. Morra! É tudo por sua causa. Eu perdi tudo. Então você também não vai viver em paz. Tudo aconteceu em um instante. Dona Helena gritou de horror. Vitor e os tios correram para interceptá-la,
mas era tarde demais. Eu fiquei paralisada no lugar. O instinto materno me fez abraçar a barriga para proteger meu filho, ainda não nascido. No exato momento em que a lâmina da tesoura estava a menos de 1 metro de mim, a reação de Lucas foi relâmpago. Movido pelo instinto de proteger sua esposa e filho, ele se impulsionou com ambas as mãos nos braços da cadeira e, reunindo toda a força restante em suas pernas que mal começavam a se recuperar, deu um impulso brusco do chão. O impulso repentino jogou a cadeira para trás e Lucas se lançou para frente. Ele me alcançou, me envolveu e, com seu peso, me derrubou no tapete de lã grosso, desviando-me do golpe mortal. A lâmina afiada cortou o ar, roçou a barra da minha blusa e cravou-se no estofamento do sofá. Lucas me abraçava com força no chão. Suas costas largas me cobriam completamente. Ele respirava com dificuldade, mas seus braços não afrouxaram. Clara, você está bem? Não tenha medo, eu estou aqui. Ele sussurrou em meu ouvido. Toda a sala de estar congelou em silêncio absoluto. O ato de Lucas saltando da cadeira para salvar sua esposa chocou a todos a ponto de esquecerem de respirar. Por mais de 2 anos, ele dependeu totalmente da cadeira ou da ajuda de outros. Ninguém suspeitava que ele pudesse se impulsionar com as próprias pernas e saltar tão longe. Só então, Vitor e o tio se deram conta. Eles se jogaram sobre Beatriz, a prenderam no chão e arrancaram a arma de suas mãos. O tio Nicolau correu para nos ajudar a levantar. Lucas se recusou a voltar para a cadeira. Ele pediu ao tio que o ajudasse a se sentar no sofá mais próximo. Embora o suor brotasse em sua testa e suas pernas ainda tremessem pelo esforço, o carisma imponente do vice-presidente que um dia aterrorizou o mundo dos negócios reapareceu nele. Lucas me examinou cuidadosamente para se certificar de que eu não estava ferida. Em seguida, ele se virou para a família. Suas qualidades de liderança se manifestavam em cada gesto. Ele apontou para Beatriz, encolhida no chão, e deu uma ordem com voz fria. Segurança, liguem imediatamente para a polícia. Denunciem um ataque armado com intenção de causar lesão corporal. Entreguem também a investigação toda à pasta, com as provas de desvio de fundos e suborno para envenenamento. Essas acusações são suficientes para mandá-la para a prisão por um longo tempo. Hajam estritamente de acordo com a lei, sem favorecimentos. Os seguranças na entrada entraram imediatamente. Agarraram Beatriz e a levantaram. Ela estava completamente quebrada e não resistiu mais, permitindo ser levada passivamente enquanto esperava a polícia. Vitor observou a esposa sendo levada com uma expressão de extrema humilhação no rosto. Ele sabia que sua carreira e reputação na família haviam sido completamente destruídas por Beatriz. Lucas se aproximou de Vitor com passos lentos, mas firmes. Ele colocou a mão no ombro do irmão mais velho e disse com uma voz severa, mas justa: Vitor, no que aconteceu com sua esposa, há também sua culpa. Você, como marido, não cuidou dela, permitiu que ela violasse as regras da família e roubasse o dinheiro da empresa. Você também deve ser responsabilizado. Na próxima semana, o departamento de RH emitirá uma ordem para sua transferência para o cargo de diretor da filial na Sibéria. Você precisa de tempo para restaurar suas habilidades de gestão e refletir sobre o ocorrido. Vitor não ousou contestar, apenas baixou a cabeça, aceitando a punição. Tendo resolvido os assuntos internos, Lucas se virou para os parentes mais velhos com respeito, mas firmeza. Ele anunciou que, a partir do dia seguinte, retornaria oficialmente ao trabalho no escritório principal da corporação e lideraria pessoalmente todos os grandes projetos inacabados. Todos os parentes assinaram em aprovação. Ninguém era tolo o suficiente para discutir com um líder talentoso e perspicaz que tinha em mãos as provas das transgressões de cada um. A crise familiar terminou. A posição do meu marido e a minha estava firmemente estabelecida. A notícia da rápida recuperação de Lucas e seu retorno oficial à gestão da corporação se espalhou como um raio nos círculos empresariais de São Paulo.
As ações da empresa dispararam e continuaram a subir por várias sessões de negociação consecutivas. Em casa, a atmosfera sombria e sufocante foi substituída por alegria e vivacidade. Dona Helena passava os dias ocupada, supervisionando a preparação de pratos saudáveis para mim. Embora Lucas já pudesse ficar de pé sozinho, ele ainda precisava de tempo para recuperação total da força muscular. Todos os dias, após um trabalho intenso na empresa, ele voltava para casa e mergulhava pacientemente os pés na bacia com o decocto de ervas da Amazônia que eu preparava. Quando eu o massageava, ele frequentemente pegava minhas mãos e acariciava suavemente os calos nas pontas dos meus dedos com um olhar cheio de gratidão. Em uma manhã de sábado, um convidado especial chegou à mansão. O professor Almeida, ex-médico-chefe do Instituto Central de Medicina Tradicional, um especialista de renome com enorme autoridade nos meios médicos. A família de Lucas era amiga do professor há muito tempo e agora, ao saber da cura milagrosa de Lucas de sua lesão na medula espinhal, o professor Almeida veio pessoalmente para avaliar sua condição. O professor Almeida era um homem de 70 e poucos anos, com cabelos e barba brancos, mas ainda imponente, com olhos muito perspicazes. Ele verificou cuidadosamente o pulso de Lucas, testou os reflexos nos pontos de suas pernas. Após um exame detalhado, ele assentiu satisfeito e um largo sorriso apareceu em seu rosto. O pulso está estável, a circulação excelente, a recuperação dos nervos periféricos é simplesmente surpreendente. Lucas, você realmente tem um anjo da guarda por ter sobrevivido a isso. O fato de você poder se mover sozinho é um milagre raríssimo na prática médica. Lucas sorriu modestamente e apontou para mim, que estava preparando o chá em um canto da sala. Professor, este milagre é inteiramente mérito da minha esposa. Ela me tratou persistentemente com receitas de família e acupuntura todos esses meses. Se não fosse pela Clara, eu estaria numa cadeira de rodas pelo resto da vida. O professor Almeida se virou para mim, surpreso. Ele me mediu da cabeça aos pés com um olhar muito benevolente. Ele me chamou para perto e perguntou, gentilmente: Jovem, com quem você aprendeu a arte de curar? Você poderia mostrar a este velho seus métodos e receitas? Na medicina tradicional, a recuperação de lesões na medula espinhal exige um conhecimento extremamente profundo de farmacologia e dos meridianos. Eu assenti educadamente. Colocando a bandeja de chá na mesa, subi ao quarto, abri minha familiar mala de lona e tirei de lá um caderno surrado. Nesse caderno, eu havia anotado detalhadamente cada receita, dosagem, esquemas de acupuntura e as mudanças nos reflexos musculares de Lucas desde o primeiro dia. Desci com o caderno e o entreguei respeitosamente ao velho professor. Ele colocou os óculos, virou a primeira página amarelada e começou a ler minha caligrafia cuidadosa. O professor Almeida folheava página por página. A princípio, seus olhos mostravam apenas curiosidade profissional, mas quanto mais ele lia a análise das propriedades farmacológicas, mais seu rosto mudava. A mão que segurava o caderno começou a tremer. Ele tirou apressadamente os óculos e aproximou o caderno dos olhos para ver melhor as linhas de tinta desbotadas. Ele levantou a cabeça. Sua voz tremia de extrema emoção. Moça, esta caligrafia, esta combinação de ervas. Você é descendente do curandeiro Moxó, da aldeia de Nhamundá? Eu estremeci. O nome da aldeia e o apelido curandeiro Moxó não eram mencionados nestas paragens há muitas décadas. Assenti apressadamente, confirmando que meu avô era, de fato, o curandeiro Moxó. Ao ouvir isso, o professor Almeida começou a chorar. Ele se levantou do sofá, ajeitou o paletó e, inesperadamente, aproximou-se de mim e se curvou profundamente com o mais profundo respeito. Este gesto do renomado especialista fez toda a família, de Dona Helena a Lucas, se levantar. Tentei, confusa, levantar o professor. Professor, não faça isso. Eu sou mais jovem.
Como posso aceitar tal reverência de você? O professor Almeida apertou minha mão com força e, com a voz embargada, contou uma história de 40 anos atrás. Naquela época, ele era um jovem médico recém-formado e foi enviado à Amazônia para pesquisar e coletar plantas medicinais raras. Durante uma de suas expedições na floresta, ele se perdeu e foi picado por uma jararaca. O veneno se espalhou rapidamente e sua vida estava por um fio. Foi meu avô, que passava com uma cesta de ervas, que o encontrou e o levou para sua cabana. O avô mastigou ervas, aplicou na ferida e lhe deu decoctos para beber por um mês inteiro. Ele não só salvou sua vida, mas também compartilhou generosamente com o jovem médico inúmeras receitas secretas de seu povo, o que o ajudou a construir uma base sólida de conhecimento e alcançar uma carreira brilhante. O professor Almeida enxugou as lágrimas e, virando-se para Dona Helena e Lucas, disse com extrema seriedade: sua família teve uma sorte imensa ao acolher esta moça em sua casa. O curandeiro Moxó era um talento raríssimo no mundo da medicina popular. As receitas que ele transmitiu são um patrimônio inestimável do nosso país. Clara, sua herdeira direta, que absorveu toda a sua sabedoria. Ela não apenas salvou as pernas de Lucas, ela é um tesouro vivo da medicina tradicional. Vocês devem valorizá-la e protegê-la. As palavras do respeitado professor tinham peso de ouro e ficaram para sempre gravadas na mente de todos os presentes. A sala foi tomada pelo silêncio, mas no fundo dele havia um profundo respeito e o reconhecimento total do talento da moça da comunidade da floresta. Após a partida do professor Almeida, a atmosfera na mansão mudou radicalmente. Não havia mais vestígios da tensão ou das críticas anteriores. Dona Helena se aproximou rapidamente de mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto brilhava de orgulho. Ela pegou minhas mãos e começou a acariciar os calos sobre os quais Beatriz tanto zombara maldosamente. Com uma voz embargada, mas sincera, ela disse: Clara, perdoe-me por não ter cuidado de você como deveria. Eu pensava que você era apenas uma moça gentil e trabalhadora. Não suspeitava que você fosse tão talentosa e viesse de uma família de curandeiros tão respeitada. Você não só carrega o sangue da nossa família em seu ventre, você é a salvadora de Lucas. A partir de hoje, você é minha filha de verdade. Eu lhe entrego a administração desta casa. Se algum parente ousar lhe dizer uma palavra torta, eu o coloco para fora. Os parentes que ficaram para o fim de semana também se aproximaram com felicitações. O tio Nicolau, que antes exigia mais alto que todos que eu fizesse os exames, agora sorria sem graça. Ele se aproximou, deu um tapinha no ombro de Lucas e disse simplesmente: Lucas, você tem um olho clínico. Sua esposa é talentosa, honrada e ainda por cima vem de uma família de curandeiros tão famosa. Fico feliz por vocês. Antes eu dava ouvidos às fofocas daquela Beatriz. Acabei formando uma opinião errada. Clara, perdoe este velho tolo. Eu sorri educadamente e respondi que na família não se guardam ressentimentos do passado. A partir daquele dia, minha posição na família do meu marido mudou completamente. Eu não era mais considerada moça vendida pelas dívidas do pai. Ninguém mais ousava sussurrar sobre minha origem humilde. Todos me respeitavam por meu verdadeiro talento e coração puro de curandeira. À noite, quando ficamos sozinhos no quarto, Lucas me abraçou ternamente por trás. Suas pernas já haviam recuperado a sensibilidade e ele podia ficar de pé por alguns minutos apoiando-se em uma bengala. Ele apoiou o queixo em meu ombro e sussurrou em meu ouvido as palavras mais calorosas. Obrigado por ter aparecido na minha vida sombria. Obrigado por sua paciência com um aleijado, mal-humorado como eu. O professor Almeida está certo. Você é um tesouro inestimável que os céus me enviaram. Prometo proteger e amar você e nossos filhos por toda a minha vida. Aninhei-me em seu peito, ouvindo o forte batimento cardíaco do homem a quem confiei minha vida. As tempestades familiares haviam realmente ficado para trás, dando lugar à compreensão e ao amor sincero. O retorno triunfal de Lucas ao mundo dos negócios causou um rebuliço no mercado imobiliário da capital.
A empresa de sua família não apenas superou a crise interna, mas também venceu licitações para vários grandes projetos de resorts. O valor das ações subiu vertiginosamente. Essas boas notícias chegaram também à minha família de origem. Um dia, em um fim de semana, enquanto eu podava tranquilamente as rosas no jardim, a empregada veio correndo e disse que minha madrasta e Sofia haviam chegado. Franzi a testa, pressentindo problemas, mas assenti e pedi que as convidassem para a sala de estar. Lucas, que estava sentado com um jornal no sofá, levantou a cabeça e seu rosto imediatamente se tornou rígido. Minha madrasta e Sofia entraram com sorrisos falsos. A madrasta carregava uma enorme cesta de frutas importadas e mal me viu, correu em minha direção, pegando minhas mãos e me cobrindo de perguntas, como se fôssemos melhores amigas desde a infância. Sofia, em um vestido justo, com uma fenda alta, com maquiagem forte, rebolando coquetemente, passou por mim e foi direto para Lucas. Sua voz era doce como mel. Lucas, estou tão feliz que você se recuperou. Quando soube do seu acidente, chorei todas as noites. Eu queria me casar com você para cuidar de você, mas a irmã Clara insistiu em ir no meu lugar e eu tive que ceder. Agora, vendo você de pé, tão imponente, estou tão feliz. Essa mentira descarada e sem vergonha me deu um acesso de náusea. Lucas deu um sorriso torto e nem a convidou para se sentar. Ele dobrou o jornal, jogou-o na mesinha de vidro e disse em um tom gélido: Você tem memória fraca, Sofia. Ou tá fingindo de propósito. Há 2 anos foi você quem, no meio da minha antiga casa, me chamou de aleijado inútil. São Paulo inteira sabe como sua família forçou a Clara a se casar por conveniência. Com que propósito vocês trouxeram essa cesta hoje? Falem diretamente. Não tenho tempo para assistir a seus espetáculos. Recebendo uma resposta tão direta, a madrasta ficou sem graça, mas logo adotou uma expressão de sofrimento e começou a fazer o papel de vítima. Ela começou a reclamar que a empresa do meu pai estava novamente com problemas legais, os fluxos financeiros foram interrompidos e o banco estava novamente exigindo o pagamento da dívida. Ela pediu a Lucas que, em respeito aos laços familiares, adiasse o pagamento dos 50 milhões por mais alguns anos. Ou melhor ainda, perdoasse a dívida, pois agora eles eram uma família. Sofia, vendo que Lucas não cedia, decidiu semear a discórdia entre nós. Ela me lançou um olhar de soslaio e, inclinando-se para o ombro de Lucas, sussurrou, mas de forma que todos ouvissem. Lucas, não se deixe enganar por esse rostinho de anjo da Clara. Na comunidade dela, ela tinha um noivo, seu primeiro amor, chamado Cássio. Eles juraram amor eterno um ao outro, até tentaram fugir juntos. Ela se casou com você apenas por causa de suas riquezas incalculáveis. Você confia demais nela. Cuidado para não acabar criando o filho de outro. Essa calúnia descarada foi a gota d'água. Sem dizer uma palavra, fui até a mesa, peguei meu celular, abri uma pasta oculta e toquei um áudio que eu havia prudentemente salvado daquele dia na minha comunidade. A voz estridente de Sofia ecoou pela sala de estar, palavra por palavra. Sou jovem, tenho a vida inteira pela frente. Não posso enterrar minha juventude ao lado de um inválido. Sim, ele é um aleijado, mas a família dele nada em dinheiro. Se você se tornar a nora deles, vai viver como uma rainha. O pai está desesperado. Você, como filha mais velha, deve cumprir seu dever filial. Essa gravação destruiu completamente o espetáculo delas. O rosto de Sofia ficou mortalmente pálido, seus lábios tremeram e ela não conseguiu dizer uma palavra em sua defesa. Lucas se levantou, sua figura alta e aparência imponente as oprimiam. Seu olhar afiado como uma faca se fixou nas 2 mulheres, encolhidas de humilhação. Vocês ouviram as provas? Nossa família faz negócios honestamente. Todos os contratos têm força legal. 50 milhões foi um empréstimo, não caridade para pessoas ingratas. Quando estava difícil, forçaram a própria filha a se vender.
e, quando viram que estamos bem, vieram descaradamente pedir dinheiro. Lucas se virou para a saída e chamou seu assistente em voz alta. Entre em contato imediatamente com o departamento jurídico. Exijo que preparem uma ação no Tribunal de Arbitragem contra a empresa deles por quebra de contrato de empréstimo. Minha ordem é cobrar os 50 milhões dentro do prazo. Nem um centavo a menos, nem um dia a mais. Não tem dinheiro? Que o tribunal leiloe seus bens. Vendam a casa, os carros, mas devolvam a dívida ao banco. Ao ouvir sobre a venda da casa e dos carros, a madrasta desabou no chão, começou a chorar. Ela se arrastou até mim, agarrou minhas pernas e começou a implorar para que eu intercedesse por eles. Mostrasse sentimentos familiares e salvasse a família mais uma vez. Recuei um passo, libertando minha perna com firmeza. Minha voz era calma, mas firme. Quando ele me forçou a ir para o altar no lugar da sua filha querida, todos os sentimentos paternos morreram. Eu cumpri meu dever, sacrificando minha vida e felicidade pelos 50 milhões para salvar o negócio dele. Todos os fracassos subsequentes são culpa de vocês. A partir de hoje, não ousem mais pisar nesta casa e perturbar nossa vida tranquila. Lucas acenou com a mão. Vários seguranças fortes entraram imediatamente, pegaram a madrasta e Sofia pelos braços e as arrastaram para fora do portão, apesar de seus gritos e súplicas. Os pesados portões de ferro se fecharam, cortando para sempre todos os laços com aquelas pessoas vis. Lucas me abraçou pela cintura, acariciou meus cabelos gentilmente e disse: a partir de hoje, minha única família é você e nosso futuro filho. Os 9 meses de gravidez passaram em paz e felicidade. Lucas cumpriu sua palavra. Ele reorganizou seu horário de trabalho, estabeleceu um sistema de gerenciamento remoto, transferindo parte dos projetos para diretores mais jovens. A maior parte do tempo ele trabalhava de casa para cuidar pessoalmente de mim. Ele comprou muitos livros sobre nutrição para grávidas, preparava ele mesmo pratos saudáveis e todas as noites massageava minhas pernas para evitar o inchaço. Seu cuidado e atenção me tornaram a mulher mais feliz do mundo. E então o dia tão esperado chegou. Em uma manhã de outono, com o tempo claro, entrei em trabalho de parto. Tudo correu bem. Com a ajuda dos melhores médicos de uma clínica internacional, dei à luz a lindos gêmeos, um menino idêntico a Lucas e uma menina encantadora com traços delicados. Toda a família estava nas nuvens de felicidade. Dona Helena carregava os netos nos braços, mostrando-os a todos no hospital, sem se cansar. Quando os gêmeos completaram 1 ano e começaram a dar os primeiros passos, Lucas decidiu organizar um evento que ele planejava secretamente há muito tempo. Um casamento de verdade, para compensar aquele dia humilhante em que entrei em sua casa com apenas uma mala. O casamento foi celebrado não em um salão de festas barulhento no centro de São Paulo, mas em um iate de luxo em alto mar, na costa de Angra dos Reis. Apenas os parentes mais próximos e amigos verdadeiros foram convidados. Em uma atmosfera romântica entre rosas brancas e lustres de cristal. Eu, em um vestido de noiva, feito sob medida, de braço dado com minha sogra, subi ao convés. Diante de mim estava o mar sem fim e o homem da minha vida, de pé firmemente sobre as próprias pernas, com um sorriso radiante e braços abertos. Lucas pegou minha mão e lentamente colocou no meu dedo anelar um anel com um diamante brilhante. Diante dos céus e dos entes queridos, ele declarou em voz alta: obrigado por ter entrado corajosamente na minha vida escura. Com seu talento, você curou minhas feridas físicas e com seu coração aqueceu minha alma fria. A partir deste momento, você não é apenas minha salvadora e esposa fiel. Você é a única mulher em cujas mãos está a felicidade de nossa família. Eu te amo. Fortes aplausos se misturaram com o som suave das ondas. Olhei para nossos gêmeos, brincando pacificamente nos braços da babá, e depois levantei os olhos para o rosto do meu marido, cheio de amor. Eu sorri feliz. Uma lágrima de felicidade escorreu pela minha bochecha.
A vida da moça da Amazônia, que um dia foi forçada a se casar por conveniência. Parecia ter chegado a um beco sem saída, mas na verdade floresceu e abriu uma nova, a mais feliz e completa página